Este programa é livre para todos os públicos. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, como dizia no início da Santa Missa, celebramos hoje a memória do martírio de São João Batista, que foi primo do Senhor também, como escolhido por Deus, enviado por Deus, para ser aquele que iria preparar o caminho, preparar os corações para receber o Messias, para receber Jesus, aquele que foi o enviado do Pai, como prometido para poder salvar todo, não só Israel, mas, como sabemos, toda a humanidade, o mistério da salvação universal que foi comunicada por Jesus Cristo. E João Batista viveu com fidelidade a sua missão e a sua vocação. Ele que foi chamado por Deus, querido por Deus, enviado por Deus para viver essa vocação, para viver essa missão de preparar o caminho, preparar os corações para que pudessem acolher o Salvador, o Messias. Ele viveu com fidelidade, viveu com coerência essa vocação que ele recebeu de Deus. E celebrar o martírio de São João Batista nos encoraja, a cada um de nós também, a renovar, a assumir a nossa vocação, a nossa missão neste mundo. Porque pelo batismo, todos nós batizados, não somente nós padres religiosos, mas todos os fiéis, todos que foram batizados se tornam discípulos, missionários de Jesus. Também precisamos olhar para São João Batista na liturgia de hoje, nesse dia, e também renovar em nossos corações esse compromisso com a verdade do Evangelho, esse compromisso com a nossa missão, com aquilo que Deus nos confiou e nos confia pelo nosso batismo, pelo sacramento do crisma, mas pela nossa vida. O Senhor também nos confia uma missão, nos confia também uma vocação. E o mundo que nós vivemos hoje, ele tem sede de autênticos discípulos, de autênticas testemunhas do Evangelho, que é assim como foi João Batista, um autêntico testemunho, um autêntico discípulo da verdade de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. E hoje o mundo que nós vivemos
vivenciado por tantas realidades, o mundo tem sede. O mundo anseia que autênticos discípulos de Jesus, autênticos homens e mulheres comprometidos com essa verdade, comprometidos com a palavra de Deus, com os valores do Evangelho, também no mundo de hoje. Por isso é um dia de renovar em nossos corações, todos nós, que aqui estamos no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham de casa, de renovar o nosso compromisso também com a verdade do Evangelho, diante de um mundo tão complexo que nós vivemos. Nós ouvimos no Evangelho que João Batista era esse homem comprometido com a verdade. Ele não somente pregava a verdade, anunciava a conversão, anunciava a penitência, mas também como homem humilde, ele soube sair de cena e apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque diante da sua missão, as pessoas começaram a imaginar que ele era o Messias, que ele era o enviado do Pai, mas ele mesmo disse, não sou eu, não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eis o Cordeiro, Jesus, apontando para Jesus. Então ele anuncia, ele prega, mas também ele tem essa capacidade de viver essa humildade, de se retirar para que pudessem ouvir aquele que era a verdade encarnada, o próprio Jesus. Porque como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diante desse anúncio que ele fazia da verdade, fiel aos mandamentos de Deus, ele foi sofrendo uma oposição, sobretudo a partir das autoridades, e como nós ouvimos aqui, Herodes. Herodes gostava de ouvi-lo, tinha um apreço pelas suas palavras, pela sua vida, mas Herodes acabou vivendo o pecado do adultério. Se juntou com a esposa do seu irmão, a Herodíades. E mesmo assim, Herodes continuou, porque... João Batista continuou anunciando a verdade, porque um homem comprometido com a verdade, ele não negocia, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos benefícios que ele pode ter ao negociar a verdade, ele não negociou. E aí Herodíades alimentou um ódio mortal contra ele, porque ele também, ao denunciar, causava um escândalo para ela. E aí ela teve a oportunidade tão esperada, tão desejada, para se vingar. Pediu, primeiramente, que Herodes mandou prender, ele estava preso, e depois nessa festa, nesse banquete, ela pede, a sua filha dança, encanta o rei, encanta Herodes, encanta as pessoas, ele promete, e a mãe pede a cabeça de João Batista. E aí acontece o que aconteceu, ele passa pelo martírio, oferta a sua vida por causa da verdade de Deus. Mas é aqui que eu queria focar um pouco na homilia de hoje. Jesus já existia, Jesus já estava caminhando, Jesus foi batizado por ele, Jesus já estava exercendo o seu ministério público, já tinha alguns dos seus seguidores, mas Jesus até então ainda não estava incomodando ninguém. E João Batista, que estava incomodando, João Batista ele morre não porque ele foi obrigado a negar a Cristo. Ele não foi obrigado a negar a Cristo. Ele estava sendo obrigado a negar a verdade de Deus, porque ele estava sendo fiel aos mandamentos de Deus. E aqui é o detalhe principal para nós hoje. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo que nós, de forma genérica, mas nós também, nós não estamos ainda sendo obrigados a negar a Jesus. Nós podemos viver a nossa fé, podemos... hora ou outra, uma perseguição a mais, uma perseguição a menos, mas de forma geral, nós aqui não somos obrigados. Olha, se você não negar a Cristo, vou te matar, vou te crucificar, vou te prender, vou cortar a sua cabeça. Não. Mas nós vivemos uma ditadura do relativismo. Nós ainda não estamos sendo obrigados a negar a Cristo, como João Batista, mas nós estamos sendo influenciados, condicionados a esse relativismo da verdade. Porque nós não estamos negando a Cristo ainda, mas nós estamos sendo perseguidos para negar integralmente a verdade do Evangelho. Os valores do Evangelho, a coerência do Evangelho, nesse contexto que nós vivemos, amados irmãos. Ainda podemos ser cristãos, mas não podemos ser autênticos cristãos. Nós podemos ser de Jesus, ser cristão, vestir a nossa camiseta, eu posso andar com o meu clésima tranquilo pela rua, os padres que andam de batina, aqueles que gostam, os religiosos, enfim, nós podemos usar a nossa cruz,
mas o que estão nos perseguindo é que nós não podemos mais viver com coerência a nossa fé. A verdade do Evangelho, esse relativismo, como denunciava o Papa Bento XVI, um relativismo religioso que vai sendo implantado, semeado dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos corações, e aí nós vamos negociando a verdade. Eu sou de Cristo, mas não vivo o seu Evangelho, porque eu prefiro viver aquilo que está sendo proposto. Por medo de ser zombado, por medo de ser caluniado, por medo de ser perseguido, por medo de perder as honrarias deste mundo, eu sou de Cristo, mas eu vou aos poucos negociando a verdade do Evangelho. Esse é o grande mal, porque é uma perseguição silenciosa, é uma perseguição sutil. Ninguém está nos desobrigando de sermos cristãos, de declararmos cristãos, mas estamos nos desobrigando de viver com coerência a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é integral, porque a verdade do Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Negar a verdade do Evangelho é negar Cristo. Assumir pela metade a verdade do Evangelho é assumir por metade Jesus Cristo. Esse relativismo que vai nos fazendo assumir o Evangelho aquilo que me convém. As verdades que eu vou selecionando, as verdades do Evangelho que eu vou selecionando, o que me convém, o que eu quero. Como eu interpreto a palavra, então é o jeito que eu quero viver. E essa rebeldia que vai sendo semeada dentro dos nossos corações é um perigo, é um sinal concreto dos finais dos tempos. Esse relativismo que iria semeado dentro dos nossos corações. João Batista foi perseguido porque viveu a verdade e perdeu a cabeça. Mas ele entendeu que a verdade ela deve ser inegociável por aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. Por aqueles que são fiéis ao nosso Senhor e Salvador. Nós que o conhecemos, nós que o sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós que o sabemos e fizemos a experiência do seu amor misericordioso, que apesar das nossas fraquezas, Ele continua nos amando, nos chamando, Ele continua nos apontando uma eternidade, um céu, uma recompensa celeste para todos nós, como nós ouvimos no final do Evangelho do domingo, no dia de ontem. A recompensa dos justos será na ressurreição. Amados irmãos e irmãs, como eu dizia, é um dia de renovar nossos corações, a nossa missão e a nossa vocação, mas também é um dia de nos colocarmos diante do espelho da misericórdia de Deus e nos avaliarmos. Se nós estamos permitindo que os desvalores tão semeados por este mundo tenham orientado a nossa vida, tenham orientado as nossas famílias, tenham orientado as nossas escolhas. Porque aqui, o Evangelho, a verdade do Evangelho, é uma condição vital para nós, ela não pode ser negociada, é uma condição vital, porque é a verdade do Evangelho que vai nos abrir as portas do céu para nós. Por isso que não pode ser negociada, por isso que não pode ser relativizada, por isso que não pode ser adulterada dentro dos nossos corações, porque ela precisa ser uma verdade inegociável. Por que ela é inegociável? Porque a verdade do Evangelho, os valores do reino de Deus, é que vai nos permitir adentrar no céu que Deus tem para nós. É caso de vida ou morte. Os valores do Evangelho são inegociáveis, porque está ligado àquilo que nós viveremos, aquilo que nós viveremos na eternidade. Se sermos fiéis ao Evangelho, às verdades do Evangelho, mesmo que venhamos perder a nossa vida, nós ganharemos o reino dos céus. Agora, se permitirmos ser iludidos por este mundo, por a mentalidade relativista que está adentrando, e cada vez mais adentrando e fazendo mal a todos nós estaremos correndo o risco de perder o céu. Correr o risco, porque esse é o grande papel do demônio, nos enganar num relativismo religioso, para que nós percamos o céu que Deus tem para nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, não basta-nos apontar para nós aquilo que tem sido dificuldade. Como responder de forma positiva a este mundo relativista, a essa proposta de Jesus com a verdade do Evangelho,
nós nos apoiamos, não em mim, mas nos apoiamos no nosso querido Papa Emérito Papa Bento XVI. Comentando o Evangelho de hoje, e eu venho parafraseando ele na minha homilia, ele de forma majestosa e eu na minha pequenez, mas ele dizia: diante desse mundo relativista, diante desse mundo que opõe o Evangelho, e nós, com as nossas fraquezas, com os nossos medos, podemos ser sim iludidos e conduzidos a viver uma mentira. Mas, se nós estamos comprometidos com a pessoa de Cristo e queremos o céu que Ele tem para nós, precisamos primeiramente não olhar o martírio, os mártires que existem neste mundo, não olhar para os mártires como uma posição heróica ou como um fruto do seu temperamento, mas uma resposta amorosa a Deus. E esta resposta amorosa a Deus, que é dada todos os dias, porque essa influência maligna, essa influência mundana, ela é diária contra nós, para que nós consigamos nos posicionar de forma positiva a esse relativismo, uma oração sólida, uma oração fecunda, uma união com Cristo que é vivida todos os dias, uma união com o Senhor, porque é a graça dEle, é o coração abrasado de amor a Ele que vai nos fazer resistir a este mundo. É a união com Cristo, essa oração sólida, fiel, perseverante, constante, que vai nos fazer, não por nós, mas por essa graça que habita em nós, porque a vida de São João Batista era uma vida totalmente orante, de total oração, de total união com Deus, e o segredo está na união com Ele, na nossa união com o Senhor. Por isso que a vida de oração que nós precisamos cultivar todos os dias, não é uma perca de tempo, não é roubar os meus afazeres, mas é um desejo vital, é uma condição vital para que nós possamos servir ao Senhor com fidelidade. E encontrarmos coragem para viver o martírio cotidiano, para permitirmos que a nossa vida seja conduzida pela verdade do Evangelho e não pelas mentiras do mundo. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós fomos chamados e vocacionados pelo Senhor. Deus tem um céu para aqueles que são fiéis a Ele, para que nós não sejamos conduzidos mais por a mentira, pelos desvalores deste mundo, mas fiéis ao Senhor, tenhamos uma vida de união, fiel, constante, sólida e fecunda, para que sejamos imunizados contra a mentira deste mundo, e assim um dia poderemos contemplar a face daquele do qual nós servimos, a verdade, que tem um rosto e tem um nome, é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.